Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar é, afinal, o que é a vida? Bom, a vida não é um conceito fechado e nunca as ciências vai definir completamente porque não é a pretensão das ciências fornecer com conceitos fechados. As ciências ela fornece ideias que podem possivelmente futuramente serem substituídas. Então é como se fosse ideias em construção, como se fosse um muro que nós vamos construindo tijolo a tijolo. Então, com base nisso, a minha pretensão hoje é fornecer algumas características do que é a vida. Aqui eu apresento essa figura com uma diversidade muito grande de seres vivos. Nós temos seres humanos, primatas, aves, felinos, tipo leões. Nós temos um corpo d'água, um rio de fundo na foto, e ali com certeza tem peixes, tem mamíferos aquáticos. Não conseguimos enxergar aqui pelo tamanho, mas tem bactérias, tem fungos. Aqui então eu mostro representantes da vida, mas eu não defino o que é a vida. Eu não apresento o que é a vida. Bom, o que é a vida? Continuo nessa questão. Nós temos algumas características do que a vida ela faz, o que ela permite. Por exemplo, os seres vivos, eles se alimentam. Não existe ser vivo que não se alimente, porque o ser vivo precisa crescer, se desenvolver, e é necessário ter nutrientes para poder entrar na composição dos organismos. Bom, todos os seres vivos metabolizam. Qual o significado disso? O alimento entra no corpo, é processado ao longo do sistema digestório, parte dos nutrientes é absorvido, aquilo que não é utilizado é liberado em forma de fezes, de excretas. A metabolização consiste nas reações químicas e transformações que ocorrem dentro do organismo. Parte desse alimento vai servir como fonte de energia para que o corpo consiga desenvolver todas as atividades do cotidiano. Por exemplo, eu estou falando aqui agora graças à energia da metabolização de moléculas. Bom, os seres vivos, eles também respiram. Existe uma grande diversidade de tipos de respiração, diferentes da nossa. Respiração que utiliza oxigênio, que utiliza outras moléculas, que não utiliza o oxigênio. Fermentação é um tipo de processo respiratório, enfim. Muitos seres se locomovem, outros não. Os seres que não se locomovem são chamados de fixos ou sésseis. Por exemplo, uma planta. Uma planta ela fica estática. Recifes de corais, esponjas do mar, são animais fixos. Agora, por outro lado, a capacidade de locomoção nós, seres humanos, temos. O animal mais rápido, terrestre do mundo, o guepardo, ele pode atingir de 112 a 113 km por hora. Crescimento. Seres vivos, do modo geral, crescem. Bom, o crescimento é aumento de volume do organismo. Todos os seres, do modo geral, realizam esse fato, essa função. Reprodução. Se um ser vivo não reproduz, ele não pode se manter vivo. Uma característica de todo ser vivo é perpetuar a espécie e ter filhotes, ter descendentes. Os seres vivos também se desenvolvem. Percebam que há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento é aumento de tamanho. O desenvolvimento é uma modificação na qualidade do organismo. Por exemplo, o crescimento de barba em seres humanos. Uma criança, ela não tem barba. A partir de um certo momento, com a produção de alguns hormônios, começa a produção desse tipo de característica nos seres humanos, né? Outra coisa também, a mudança nos aspectos sexuais durante a puberdade. Isso também é desenvolvimento. Bom, os seres vivos morrem. Agora, todos os seres vivos têm uma certa percepção do meio ambiente, dos estímulos do meio ambiente. Nós percebemos olfato, os sons por meio da audição, percebemos tato, a visão nossa. Por exemplo, se tem algo quente se aproximando da minha pele, eu vou ter uma resposta imediata de tirar o braço frente a esse estímulo.
Bom, os seres vivos têm sentimentos, tristeza, alegria, felicidade, dor. Os seres vivos são seres de experiência, ou seja, passa por situações e aprendem com essas situações para poder ter respostas aperfeiçoadas, se defrontar de novo com uma situação semelhante. Nós somos seres de memória, e nós, seres humanos e alguns outros, como formigas, como outros mamíferos também, somos seres sociais, ou seja, nós não vivemos isoladamente. Um exemplo que a gente pode observar é uma criança recém-nascida. É impossível essa criança solta, sozinha no mundo, sem ter algum adulto tomando conta. Bom, continuando na tentativa de caracterizar o que é a vida, alguns mais 6 tópicos que eu vou aprofundar um pouco mais. Todos os seres vivos têm uma composição química. Todos os seres vivos são formados por células. Existe a chamada teoria celular. A teoria celular foi uma teoria desenvolvida ao longo de séculos e finalizada no século XIX. Essa teoria tem um postulado, uma ideia, que diz que todo ser vivo é formado por células. Os seres vivos são formados por células. Vírus não tem células. Então tem um grande grupo de pesquisadores que não considera o vírus como um ser vivo. Por outro lado, não é um consenso isso. Os seres vivos têm metabolismo, os seres vivos se reproduzem, seres vivos podem sofrer mutações e evoluem. No que se refere à composição química dos seres vivos, de um modo geral, desde bactérias até seres mais complexos, tem água e sais minerais, tem vitaminas, tem proteínas, tem carboidratos, tem lipídios e tem ácidos nucleicos. Água varia de acordo com a parte do corpo, de acordo com a idade. Um ser humano adulto, por exemplo, tem em média 65% do corpo água. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos tem 65 quilos de água. Sais minerais tem uma grande diversidade. Tem cálcio, fósforo, magnésio, potássio, flúor. Aqui eu coloquei 2, o cálcio e o ferro. O cálcio ele é muito importante, que entra na composição dos ossos, está na composição do sistema nervoso e do sistema muscular também. Já o ferro, a coloração vermelha, avermelhada do sangue, é graças à presença desse sal. O ferro ele tem uma importância porque, à medida que nós respiramos, o oxigênio entra nos pulmões e vai para o sistema circulatório, para o sangue. O ferro ele se liga a essa molécula de oxigênio e facilita a distribuição do oxigênio para as células. Vitaminas que nós utilizamos os seres humanos, vitamina A, D, E, K, complexo B. Coloquei 2 aqui, vitamina A e D. A vitamina A ela tem uma importância grande na qualidade da visão. A vitamina D, por sua vez, ela tem uma importância na absorção de nutrientes pelo intestino e também na qualidade dos ossos. Proteínas, aminoácidos, entra na composição dos músculos, está na composição também de anticorpos. Bom, os anticorpos são algumas proteínas que têm funções de proteger, defender o nosso corpo contra agentes invasores, contra bactérias patogênicas, contra vírus e contra algumas toxinas que estão presentes no nosso corpo também. Bom, carboidratos, temos a glicose, que é a principal fonte de energia dos seres vivos. Temos o amido. Amido é uma molécula relativamente grande, que ela é formada por várias unidades de glicose em série. Amido a gente pode encontrar, por exemplo, na mandioca, na batata, em cereais tipo aveia, centeio. Agora, lipídios e gorduras. Os lipídios estão presentes embaixo da pele. Outro local que todas as células têm lipídios numa membrana que envolve ela, chamada de membrana plasmática. Agora, ácidos nucleicos, DNA e RNA, uma atenção especial para o DNA. Essa molécula, ela controla todas as atividades realizadas dentro da célula. Além disso, ela é responsável pela hereditariedade. O que vem a ser essa palavra?
A hereditariedade é o quanto um descendente, um filho, ele é semelhante ou diferente dos pais. Bom, um outro aspecto é, como eu disse, a presença de células. Eu disse que tem seres que não têm células, tem seres que têm apenas uma célula e tem seres que têm várias células. Que não têm células, já citei, os vírus. Aqui uma foto de um vírus atacando uma bactéria. Mais detalhadamente, uma bactéria e vários vírus tentando parasitar, tentando atacar essa bactéria. Isso não são fotos reais, são figuras. Agora, essa é uma foto de microscopia, onde tem cápsulas de vírus reais. Bom, agora seres que têm apenas uma célula só. Nós temos bactérias. Aqui algumas bactérias que foram isoladas a partir da língua humana. Protozoários. Protozoário chamado paramécio. Nós temos alguns fungos. E aqui nós temos algumas algas, alga verde. Seres que têm várias células. Nós temos as plantas, que são seres vivos. Nós temos fungos do tipo cogumelo e vários animais. Estrela do mar, alguns vermes, alguns mamíferos, aracnídeo, uma aranha, pássaros. Bom, o metabolismo eu já citei, que são todas as reações químicas e transformações que o alimento passa ao longo do sistema digestório. A pessoa está se alimentando, está entrando dentro do organismo, está indo para poder nutrir todo o corpo da pessoa, né? Bom, a reprodução, todo ser vivo pratica esse ato, a figura de um cachorro com filhotes, um inseto produzindo ovos, se reproduzindo, a maior ave de rapina do mundo, a arpia com seu filhote, uma batata produzindo brotos. Aqui a figura de uma hidra, um animal de água doce, que produzindo brotos. E aqui a reprodução das bactérias também. Em destaque, ela com uma pequena subdivisão, a partir de uma, forma duas bactérias, tipo de um clone. Bom, a capacidade de mutação é algo típico dos seres vivos. Aqui ela ocorre na molécula de DNA. Aqui uma representação dessa molécula de DNA sofrendo uma mutação. E o resultado disso, aparecimento de uma estrela do mar que ao invés de ter 5 braços, tem apenas 4. Gato com olhos com coloração diferente. Esse olho tem uma pigmentação amarelada e esse mais azulada. Um jacaré albino e uma cobra com 2 cabeças. Bom, agora falar um pouco sobre mutação. Eu selecionei essa figura com 2 tipos de capins. Um capim esverdeado e um capim mais seco. E coloquei 2 gafanhotos, um com pigmentação verde e um marrom. Nesse tipo de ambiente, qual que é mais apto para sobreviver? Certamente esse gafanhoto verde, porque ele fica escondido dos predadores. Agora, imagine, esse capim, ele é muito comum primavera e verão. Outono e inverno, em época de seca e estiagem, tende a ficar com esse aspecto. O que anteriormente esse gafanhoto era apto aqui, já deixa de ser apto nesse ambiente. Então, uma população de gafanhotos verdes pode sofrer mutação e ter um descendente marrom, que nesse ambiente ele será devorado. Mas aqui não. Essa mutação pode ser benéfica e ser positiva para a evolução desses seres. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham apreciado e bons estudos a todos.